Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição no debate político e na avaliação, na discussão dos temas importantes aqui para a cidade, para a região metropolitana. A gente sempre abrindo espaço na área da educação, da saúde, do meio ambiente, do transporte, da segurança pública e dos assuntos diversos do nosso dia a dia. E, claro, sempre um espaço importante para o debate e para as discussões dos temas de interesse nacional. Como eu digo, são muitos, vão se multiplicando. Tem esse caso confuso aí, envolvendo o ministro Sérgio Moro, o procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e outros procuradores também. As revelações aí do Intercept Brasil. Não se sabe se realmente tem mais coisas para serem publicadas, divulgadas, se vai ficar por isso mesmo. A elegância de sempre do presidente Jair Bolsonaro, ontem numa coletiva, né, na ala presidencial do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, quando foi recebido pelo governador Dória e questionado lá por uma repórter, não sei de que emissora era, e ela perguntou, era da Globo? Da Globo, da Globo. Globo News. E aí, questionado sobre o caso envolvendo Sérgio Moro, ele simplesmente está encerrada a entrevista. Isto quer dizer o quê? Né? Essa atitude na coletiva, encerrando a coletiva, que ele confia em Sérgio Moro, né? Seguirá como seu ministro, dê o que der, né? Ele não quer falar sobre esse tema em hipótese alguma, de maneira alguma, porque está em dúvida do que pode vir a acontecer na frente. Se ele puser a mão no Moro, ninguém sabe se ele vai sair com a mão queimada, triturada, ferida, machucada, não sei, né? Eu não sei o que pode ter, que significado tem essa não resposta, esse encerramento abrupto da coletiva com a pergunta da repórter da Globo. Sei lá. A vida continua, vamos em frente. Hoje, com prazer, aqui recebendo o Aldo Neto, aqui à minha esquerda, né? A gente sempre abre aqui tecnicamente pelo lado esquerdo, companheiro jornalista e atento às questões da cidade e do país. Tudo bem aí, Aldo? Bem, como responder a sua pergunta? Está com saúde? Também. Como quem nesse país, nem no país, nessa sociedade louca que a gente vive, tá? Eu não conheço ninguém. Sabe? Tem muita gente. Eu acho de verdade que ou a gente assume que nós falimos como sociedade, como eu falo, a gente não é só o país, é o mundo, ou nós vamos ficar vendo essas cenas grotescas que a gente está vendo aqui no país, onde os fins justificam os meios. Entendeu? Os fins justificam os meios. O que eu quero dizer com isso? Para prender um bandido, pode-se fazer crime. Para prender um bandido, eu posso respeitar a lei. Gente, não dá para levar a sério. E não dá para levar a sério um país que é governado por um presidente que não leva a sério algo primordial para qualquer um que gere qualquer coisa, que é a arte de se comunicar. O presidente Jair Bolsonaro diz respeito a mim, a você, ao Marcos Santana, Rafael não, e ao Marcos Santana. Por que diz respeito? Porque nós três somos profissionais de comunicação, nós estudamos, estamos preparados para lidar com comunicação. É inadmissível um presidente ir de peito aberto para uma coletiva como vai e sair da forma que se vai, ao lado do governador, que vira as costas junto. Bom, o Dória podia fazer o quê? Inadmissível. Ele tem obrigação de conversar com a nação. Se ele quiser não tocar no tema, eu falo sobre esse assunto. Isso é uma questão do ministro. Pergunte ao ministro. Eu não tenho que dar... Agora, estranhamente, na outra questão nacional, até descobrimos que o... Nossa, descobrimos, né? Como se ninguém soubesse que no país ninguém sabe o que é um promotor e um juiz. As pessoas sem educação e cultura acham que são a mesma coisa. Não são. Você que está assustando a dona de casa, não são. Mas no país que acha isso, acha que é normal o presidente virar as costas e ir embora. Não é normal. Ele tem que aprender a se comunicar. Ele tem que aprender a falar sobre esse assunto, eu não vou falar. Isso é um assunto do ministro, na época que nem era ministro. Isso não é um assunto do governo. Ponto. Próxima pergunta. Ele precisava ter um porta-voz ali. Não um militar, um profissional de comunicação. Olha, não tem. Sabe por quê? Porque ele trata a imprensa como inimiga.
E a torcida dele, porque aí a culpa é do presidente Lula, divide o país no meio, aí é o bem e o mal, nós contra eles, a torcida dele fica batendo palminha, que a imprensa é inimiga, a imprensa não é inimiga. A imprensa não é inimiga. Inimigos são aqueles que desrespeitam a lei. E eu não vou aqui defender o presidente Lula, que está muito bem preso. Mas eu não ouvi o presidente Lula combinar propina para deputado amigo dele que estava preso também. Eu ouvi o presidente Temer. Eu não vi parente do presidente Lula carregando mala, eu não vi filmagem da polícia. Mas ouvi do deputado, ex-senador, ex-governador, ex-tudo desse país, Aécio Neves. Eu vi. E onde está o Aécio Neves? Está no Congresso Nacional. Onde está o presidente Temer? Querendo gastar dinheiro que está preso. Porque está respondendo o processo. Livre. Eu não estou pedindo para o Lula ser livre, não. Eu estou pedindo que a justiça aconteça de fato nesse país. E para acontecer justiça nesse país, ela precisa ser cumprida por aqueles que têm obrigação de fazer cumprir, que são os juízes dessa nação. Que promotor, para quem não sabe, é advogado, como o Rafael é advogado aqui. O Rafael é advogado de um lado, o promotor é de acusação quando é coisa pública. Ele não tem que ficar em grupinho. Qual é o nome do grupinho, Marco, que você vai lembrar melhor que eu? Revoltados, incendiários. Incendiários do país. O juiz não tem que estar. Desculpe, eu falei demais, apresenta aí os outros. O desabafo inicial do nosso Aldo Neto. Bom, Rafael Vitta está com a gente aqui também, não é? O Rafael é advogado, já participou inúmeras vezes aqui do Ponto de Vista, a gente, com prazer, recebe ele mais uma vez aqui, e é um especialista exatamente em crimes, né, de internet, redes sociais, essa coisa toda. Vamos aproveitar aqui bastante os conhecimentos do Rafael, que não são poucos, né, para que a gente possa entender de alguma maneira um pouco mais técnica, enfim, né, e com muita tranquilidade esse caso aí, porque afinal de contas não é só o Moro que teoricamente foi hackeado, nem o Dallagnol, enfim, todos nós, segundo o que está colocado aí, podemos ser, né? Rafael, tudo bem? Tudo bem, Edgar? Boa tarde a você, Aldo Neto, Marcão, os telespectadores da Santa Cecília TV. Um prazer estar aqui com você novamente. Eu quero, se você me permite, quebrar o protocolo e antes de iniciar o assunto que a gente está debatendo, eu queria mandar um beijo para minha esposa, que eu carinhosamente a considero ainda a minha namorada, a minha eterna namorada, porque se eu não fizer isso, eu vou chegar em casa e ela vai brigar comigo. Mas ela merece. E mais um enganado pelo dólar. Mandando um beijo para ela, eu estendo o meu carinho a todos os namorados comemorando essa data de hoje. Como é o nome da esposa? Érica. Érica, agora Érica, tá certo. Aí a lembrança e o beijo do nosso Rafael. Eu acho que esse assunto, Edgar, é um assunto polêmico, mas que deve ser debatido, porque ele está aí posto nos jornais e nos sites do Brasil inteiro, até do mundo, né? E ele é complicado de se debater, porque se você defender um lado, você vai ser chamado de a favor do Lula. Se você defende o outro lado, você vai ser chamado de Bolsonaro. Então, e nós podíamos também... É uma irracionalidade. Né? E eu vou fazer o meu comentário aqui buscando um meio termo, buscando abordar alguns temas desse tema macro que é muito complexo. Eu creio que se a gente ficasse aqui um dia inteiro debatendo somente esse assunto, levantando vários trechos e formas de que você pode olhar para ele, nós teríamos assunto para esse dia inteiro. A primeira coisa, Edgar, eu vou dizer o seguinte, ainda que seja uma conjectura, eu creio que não houve hackeamento. Nós conversamos, inclusive, antes de começar o programa. Eu tenho a impressão, pela maneira como foi divulgado a questão, que não houve hackeamento, que o que houve foi vazamento. Né? Você vai explicar isso na sequência, pode ser? Pode, claro. Muito bem. Aí já é uma outra visão, né, a respeito disso que está aí publicamente divulgado e debatido longamente por toda essa polêmica que vai durar aí um bom tempo. Marco Santana está lá na ponta, atento aí às redes sociais, olha elas aí, né, ao que se passa pela internet e a sua participação, que é sempre importante conosco, as transmissões aqui do Ponto de Vista. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde. O Rafael já antecipou minha fala aqui, eu também quero fazer um cumprimento especial para a Suelene, a minha eterna namorada, a minha companheira, que me inspira, que me critica, que me motiva a ser uma pessoa cada dia melhor. E você que nos acompanha, viu? Quero convidar você também a participar do programa, mandar sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv,
santaportal.com.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/TV. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Muito bem, até o horário da reprise, né? O ao vivo acaba às 14h30, a reprise começa às 8h, repito, né? O mantra de todos os dias. Muita água passa embaixo da ponte. Se Deus sabe, só Deus sabe, às vezes até ele duvida que pode acontecer na nossa combalida República Brasileira. E um beijo aqui para a dona Gláucia também, né? Que é a namorada aqui da mesa mais antiga, com certeza. Com certeza. 33 anos já, né? Entre casamento, noivado e namoro, então meu beijo já foi dado de manhã. Parabéns, tarde, Edgar. noite, 33 anos, em parabéns. relação, né? Parabéns. Ou 32, acho que são 32. 32, contando. Só quer 33, dizer que né? todos vocês 33. são vítimas do Dória. Não do Dória governador. Quem é o Dória? Do Dória pai. Por que Quem é o Dia Dória dos pai? Vou explicar por quê. O pai do Dória? Que criou... Por que o Dia dos Criou Namorados é Namorados. comemorado hoje apenas no Brasil? 12 de junho. Porque o pai do Dória era publicitário uns anos atrás, décadas atrás. Aí descobriu-se que o mês de junho Não tinha data um aí dia pra ruim si. de venda. Precisava inventar um dia dos pais, um dia das mães, e ele inventou o Dia dos Namorados no Brasil, que é diferente do resto do mundo. Então, Estados parabéns Unidos, por ao pai exemplo, do quando Dória é? aí, que está aí, e as esposas, a minha Quando esposa, é? todas, que estão sendo mais reverenciadas hoje, graças a um trabalho de décadas do pai do nosso Do governador. João Dória. Parabéns, governador. João Dória. O Dória, o governador, chama-se João Dória Dória Júnior. Júnior, Né? né? O pai dele, obviamente, chama-se... Será que é vivo? Não sei se é vivo. Acho que não é sei. vivo. Não, acho que não. Creio que não. É, Também. João Dória, então, evidentemente. Já está feito aí o registro e vamos voltar aqui, então, ao Rafael Vita para a gente recuperar. Quer dizer que, na sua visão, não foram hackers que Volto a afirmar. sugaram lá as informações. Tudo que a gente fala aqui é o que a gente tem exposto aí nas mídias. Então, no mínimo, é uma conjectura. Por isso que eu faço essa salvaguarda de dizer, olha, ainda que seja uma conjectura, eu tenho a impressão. E por que eu tenho essa impressão? Pela maneira como as questões foram postas, né? Você verifica que não se trata de um print e que não se trata de um arquivo, né? E sim de uma transcrição. Então, quero crer, e até por conta de ser no Telegram, pela dificuldade que se tem de acesso a essa plataforma, me parece ser mais plausível que o que ocorreu seja um vazamento e não um hackeamento. Aí alguém questionou e falou assim, não, mas existe uma conversa aparentemente privada entre o Moro e o Dallagnol fora do grupo. É bem aparente, porque o que a gente tem como é uma transcrição, aparenta ser uma conversa entre eles, mas também a gente não consegue verificar se isso simplesmente foi destacado do grupo ou se era uma conversa realmente individual. Mas, Rafael, E tem aí, registros de ligações do mesmo número ligando tanto para o ministro como para o procurador. Não, mas então, o que eu quero E dizer é o seguinte... Acho que é importante também passar para o telespectador o que é o Telegram. O Telegram é um aplicativo... Só ficou conhecido a segunda vez que Quando- o Telegram, primeiro foi quando o WhatsApp travou. Isso, as duas vezes. E agora por isso. Porque, para resumir, para as pessoas entenderem, é o WhatsApp da Rússia. O Telegram... Não tem a mesma segurança. Pelo contrário. Na verdade, o Telegram ele se utilizou de mecanismos de criptografia, de mensagem a mensagem, antes do WhatsApp. Então, ele ficou conhecido como um aplicativo que teria mais segurança do que o WhatsApp. Ele é anterior ao WhatsApp? Ele é anterior ao WhatsApp. E, portanto, ele também criptografou as suas mensagens de ponta a ponta. O que é isso? Eu não sei se vocês se recordam que logo que o WhatsApp começou a ter esses problemas com a justiça, determinar que ele apresentasse as conversas que supostamente estariam em seus arquivos, eles instituíram a conversa criptografada de ponta a ponta, que é o quê? Quando eu te mando uma mensagem, Edgar, ela sai criptografada do meu aparelho e chega criptografada no seu aparelho, e só dentro do seu aparelho é que ela é descriptografada e
ela aparece para você como da forma que eu mandei. Isso quer dizer o seguinte, que ela não fica registrada em nenhum lugar e que ela não pode ser interceptada de ponta a ponta, ou seja, eu mando ela aqui criptografada e ela chega no outro ponto criptografada, que é o que o Telegram, na verdade, tem, ele já aplicava essa criptografia de ponta a ponta antes do WhatsApp. Hoje o WhatsApp também tem, mas aplicava-se isso anteriormente ao Telegram. E por conta disso também, é muito difícil essa interceptação. Então, eu não creio que houve esse hackeamento. Ou houve o vazamento, ou houve acesso a um dos celulares que possuíam essas mensagens. O Sérgio Moro já declarou que todas as mensagens que ele registrava, ele apagava imediatamente. Se isso é verdade, então dificilmente foi extraído do aparelho dele, porque se entraram no aparelho dele, essas conversas não estariam registradas. Tem então, uma outra questão, né? Esse é o ponto, né? Primeiro ponto é... Se eu estiver errado, a forma que tanto ele quanto o procurador da sei lá o quê, falaram que receberam ligações dos próprios não me atenderam, seria uma duplicação de celular. Isso, está acontecendo muito isso. Se acontecesse, muito dificilmente teria acesso a conversas de anos exatamente, atrás. não tem. Tem as conversas de agora. Isso, não, de agora não, a partir de agora, na verdade, né? É só você ver se... Foi a denúncia que ele fez a semana passada. Exatamente. Ele atendeu um celular que era o número do isso. celular. Mas veja só, quando um assunto desse estoura, a gente começa, a curiosidade começa a pesquisar, né? Então eu fiz algumas pesquisas, então é possível sim que se instale um aplicativo malicioso, que sim, malware. Que praticamente ele não só clona o aparelho, ele passa a receber também, a partir daquele momento, todas as mensagens, mas também ele tem acesso ao que já está armazenado naquele aparelho, né? Então, muitas vezes, o arquivo ele foi apagado do Telegram, mas ainda assim, áudios, nesse aparelho que estava chupando essas informações. Tem uma outra questão, o Moro pode ter apagado. A partir do momento que eu copiei o Dallagnol, que também está no grupo, isso está no aparelho dele. Consegue ver o que o realmente, o que o Marcão falou é verdade. Você pode ter... você pode ter um malware, mas assim... realmente, e quando eu falei que eu acho que não eu não descartei as outras possibilidades. Pode ser realmente interceptação. Veja, na tecnologia não existe nada 100% seguro. E ainda mais quando envolve um poder tamanho como essa situação. Existe, inclusive, algumas suspeitas de arapongagem internacional, né? A própria ABIN hoje já tem já tem essa linha de investigação. Marcos, eu acho o seguinte, que se houvesse esse malware instalado em um dos celulares integrantes desse grupo, essas conversas seriam divulgadas de outra forma, como um print, ou enfim. Eu não estou dizendo que é uma coisa ou outra, eu só estou dizendo o porquê que eu imagino que não tenha sido hackeamento. Rafael, eu estava até conversando com um colega seu agora no almoço. No almoço agora, na verdade, a hora que eu almocei, foi um pouco antes. E ele fez uma linha de raciocínio comigo que eu tenho que concordar um pouco. A linha de jornalismo norte-americana segue um pouco essa linha que acontece no Intercept. Eles dão primeiro uma notícia, deixa o caso causa o furor, né? Daqui a pouco põe outra. Talvez eles não tenham divulgado print, áudio, exatamente, você tem razão. Assim, e por isso que eu falei desde o início que é uma conjectura, é uma das conjecturas que a gente está fazendo. Para mim, você concorda com esse tipo de jornalismo? Não, nem um pouco. Acho que denúncia acontece, você tem que trazer à toa. Mas, Aldo, agora outra coisa que é importante registrar é o seguinte: o Glenn Greenwald, ele disse que tem um volume de informação tão grande que praticamente 1% só que ele conseguiu analisar. Então, ele só vai divulgar essas informações, Marcão, conforme ele conseguir checar a veracidade. Por exemplo, ele disse que teve acesso a conversas de grupos do WhatsApp, lá dos procuradores, dos juízes e outras pessoas interessadas ali, que tem mais de 50 pessoas nesses grupos. Então, ele disse que tem a dificuldade de identificar quem está falando o quê. Então, a partir do momento,
Por exemplo, ele tem uma pessoa no WhatsApp que estaria ligada na Procuradoria-Geral da República em Brasília. Então, ele só tem o primeiro nome, ele quer saber quem é essa pessoa. Então, a partir do momento que Então, ele conseguir checar essa informação, acho que não tem a dúvida que ele vai adianta ele tocar divulgar fogo isso daí. no país com uma notícia mal apurada. Até- Eu vou dar um exemplo dos Estados Não, mas Unidos. isso não é mal apurado. Desculpe, Marcos. Se ele está ainda vendo quem é que está na conversa, está mal Não, mas pera um apurado. pouquinho. Mas o diálogo entre o Deltan e o Sérgio Moro, ele já apurou. Não, Isso é incontestável. Aí pode ter um telefone lá, eu vou levantar uma hipótese, e se de repente tá um telefone do Jair Bolsonaro lá? É uma hipótese, que ele não apurou. E aí? A conversa poderia ter um outro peso? Então ele está mal apurado sim. É uma outra questão. E culpar o jornalismo norte-americano é muito fácil. Se você assistiu aí o filme que concorreu ao Oscar aí do ano passado, do The Post lá, que é a divulgação de um arquivo da defesa norte-americana sobre a guerra no Vietnã, você vê que os jornalistas pegaram 4.000 páginas do Washington Post e no mesmo dia que tiveram acesso, organizaram, discutiram se publica ou não publica e fizeram a publicação em cima das 4.000. Não ficou um dia, ó, a página 1 diz tal coisa. A página, não ficou 4.000 dias. Eu discordo profundamente também desse tipo de... Veja de só, até divulgação. porque Aliás, me parece... O Sérgio Moro, na resposta que deu ontem, disse que considerava isso um mau jornalismo, que a partir do momento que você tem... Eu ia dizer isso. Me parece, Edgar... ligar para ele... Não só isso. O Sérgio me Moro tem um parece... problema. Ele considera o mau jornalismo, e eu também estou aqui considerando, como eu considero ele um péssimo juiz. Isso porque é juiz que opinião. se pese não tem que estar em grupinho, incendiário com o promotor. Então, deixa eu fazer duas complementações. A primeira é, mais uma vez, nós estamos aqui discutindo imaturidade, porque, veja só, você, no alto de uma operação do tamanho da Lava Jato, envolvendo o poder e os poderosos que a Lava Jato envolve, desculpe, discutir isso em internet chega a ser bizarro. É bizarro. Bizarro, veja. Foi bem lembrado. Eu acho que hoje a gente já tem maturidade suficiente, inclusive os mais antigos, eu não estou falando nem dos mais novos, né? Inclusive os mais antigos, de saber que se você postou na internet, meu amigo, as chances de isso vazar são quase que 100%. Claro. Então, pelo amor de Deus. Num grupo chamado Incendiário. Pelo amor de Deus, Agora, né? Incendiário, promotor incendiário de incendiário. É brincadeira, Veja, pô. e aí... Isso não é justo com a nação. É o que eu estou falando. Esse assunto, a gente ficaria aqui o dia inteiro discutindo e a gente pode abordar o assunto por diversas maneiras, de diversas maneiras. A gente abordou do ponto de vista técnico do vazamento, se é hackeamento, agora já entramos pela questão do jornalismo. Eu também acho que isso não é jornalismo. O que se fez, na verdade, foi utilizar-se de um mecanismo jornalístico para atender interesses diversos, e aqui eu não estou defendendo ou atacando ninguém, mas que é uma realidade. Mecanismos de um certo lado querem atacar o outro e aí se utilizam disso e se utilizaram desse mecanismo que é um semi-jornalismo, digamos assim, se é que isso existe. E também podemos entrar aí já, desenvolveu a matéria no que tange ao conteúdo, enfim. Mas hoje, pelo amor de Deus, hein, Edgar? Você discutir um assunto tão agudo como esse na internet, poxa, se eu brigar com a minha mulher, eu não falo no WhatsApp que é para ela não usar isso contra mim daqui a um mês, pô. O cara é, juiz da Lava Jato. É incrível mesmo. Né? Não tem como, pô, não pode fazer isso. A gente infelizmente, nesses assuntos, a gente tem que voltar à idade da pedra e falar pro cara, olha, você vem aqui, a gente vai conversar. Por quê? Porque não dá para comentar certo tipo de coisa na internet, pô. Diga, Santana. Olha, eu quero discordar completamente de vocês quando vocês dizem que o que o Greenwald faz é mau jornalismo. Não, o que fez... Veja só. Eu discordo radicalmente da maneira como a reportagem foi divulgada. Vamos lembrar. É de dizer que ainda tem muito material para soltar. Veja só. Senão fica igual a menina do Neymar aí. Tem um vídeo, mas não apareceu o vídeo até agora. Vamos lembrar que o Glenn Greenwald, ele é prêmio Pulitzer de jornalismo. Tudo bem, Santana, mas isso não quer dizer nada. Pela série de reportagens impecáveis a respeito do Wikileaks, que desestabilizou o governo americano, desnudou um esquema fraudulento, ilegal de espionagem, que repercussões temos até hoje.
E ele está no Brasil por opção, até uma opção pessoal, que ele tem um relacionamento com um rapaz que hoje é deputado federal. E ele já fez uma série de outras reportagens. Ele desnudou o esquema das milícias no Rio de Janeiro. E, pelo que eu percebo, ele divulgou agora o episódio que ele tem certeza absoluta de que é a verdade. São os diálogos entre o Dallagnol e o Sérgio Moro, que ele checou... que ninguém negou. Ninguém negou. Então, e outros fatos. Ontem o Ronaldo Serego falou assim, não, mas parece que ele está divulgando em capítulos como se fosse uma novela mexicana. Não é bem assim. Ele está divulgando conforme ele vai apurando a veracidade, ele vai checando as informações. Não dá para esperar completamente a história. Não dá. Eu vou te contar o caso que aconteceu. Por conta da gravidade da situação. Por conta da gravidade. O caso que aconteceu. A gravidade do interesse público, a relevância. Eu concordo com o Você vai esperar 3 anos, 4 anos para apurar toda a história para depois divulgar? Não, aquele episódio ali ele está apurado já. Aquilo ali é de interesse público. Os princípios jornalísticos têm que ser respeitados pela mídia impressa, pela mídia de televisão, pelas rádios e pelos sites, qual que é a dúvida? Qual que é a dúvida entre o diálogo entre o Sérgio Moro e o Dallagnol nesse episódio? Mas, meu Deus do céu, você vai levantar uma matéria no jornal? Posso levantar uma questão? Você tem um diálogo do áudio. Tem um número lá que ele identificou e falou assim, isso aí, Moro, desce o cacete. Você tem ele não viu quem é. E se for o Bolsonaro? Você tem um diálogo aqui do Rafael com o Aldo. Não republicano. Porra, você vai publicar uma matéria dessa sem ouvir o Rafael e sem ouvir o Aldo? Claro, tem que ouvir. Mas como? Tá corretíssimo. Ainda mais se não se souber o contexto, tudo isso. É por isso que eu falo, eu acho que dessa vez eu concordo com o Marcos quando ele diz que o jornalista é prêmio Pulitzer, ele realmente... Ninguém está atacando o jornalista. Talvez nesse episódio, até porque eu creio... Não é né? atacar eu ou não creio, atacar, tá? creio, concordar né? ou discordar. Discordar. Eu não concordo nesse episódio especificamente com o que ele fez. Por quê? Porque dá aso, eu não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas dá aso para que as pessoas imaginem que esse vazamento... cortado, esse vazamento retirado de um contexto maior que ele diz que existe, foi, na verdade, para beneficiar alguém ou algum grupo, algumas pessoas que já, inclusive, dizem que isso foi por conta para brecar a reforma da Previdência, que aconteceu o mesmo, né? Aconteceu o mesmo com o Temer, enfim. Então, assim, realmente, é uma questão que ambos têm razão, mas, opinativamente, do ponto de vista opinativo, eu creio que ele se não trabalhou para algum grupo, deu aso, porque as pessoas imaginem que foi isso. Vamos imaginar o jornal Estado de São Paulo. Então, está lá o repórter, né? Vamos imaginar uma realidade, o que aconteceu. Renata Lopretti, hoje apresentadora da Rede Globo de televisão, do Jornal da Noite, né? Jornal da Globo, é quase meia-noite, 1h da manhã, a gente não sabe nunca quando é que ele entra no ar, né? Depende do que acontece, né? Filme, futebol, essa coisa toda. Mas a Renata Lopretti é uma jornalista que ganhou uma notoriedade impressionante pela competência dela, né? Ela fez aquela entrevista com o deputado federal Roberto Jefferson, que explodiu a história do Mensalão. Porra, a matéria é divulgação por parte do Jefferson, né? Ele não citou exatamente aquele outro. Ele foi explicando como é que funcionava a coisa no Congresso Nacional. E ela não veio na matéria dela dizendo o seguinte, olha, nós temos aqui guardado muito mais material ainda para soltar nas próximas eleições. Veja só, Boturão. Eu acho um erro isso. Não, veja só. Não dela, hein? Tanto ela achou... O exemplo positivo da Renata Lopretti, né, que eu estou colocando. Edgar, mas esse teu exemplo aí reforça o meu argumento. Acho que não. Sim, pelo seguinte, porque ela teve uma informação, o que ela tinha de prova ali? O depoimento do Roberto Jefferson, ela não tinha nenhum dos outros elementos, provas materiais. Eu confesso do Roberto Jefferson. Mas naquele momento, ela só tinha a palavra dele. Eu vou utilizar um exemplo. Estão se acusando, Santana. Sim, mas ainda assim não tinha nenhuma outra prova. Eu vou utilizar um exemplo para falar o que o Edgar quer falar, que é mais fácil de entender. Ainda assim, não tinha prova material, não tinha prova testemunhal. Olha o break. Intervalo, voltamos já.
Muito bem, voltamos à sequência aqui do Ponto de Vista, né? Um tema polêmico e que divide opiniões realmente, né? Pessoal mais à direita, né? Mais efusivo, enfim, diz que é uma armação da esquerda, enfim, para tentar derrubar o governo Bolsonaro, enfim. O pessoal da direita, né? Eu digo, né? O pessoal da esquerda... Achei que era do seu lado direito, né? Não, meu Deus, pessoal... Nem eu sou de esquerda. Os extremistas, né? Não sou comunista, não sou bolsominion. Aqui tem, e aí você tem do outro lado o pessoal detonando já, dando total apoio aí ao Lula livre, essa coisa toda aí que a gente... até que o Lula livre, segundo Gilmar Mendes, no dia 25 de junho ele vai ganhar a liberdade, né? Não sei se isso vai realmente prosperar. Eu também acho que, tá lá o ministro infelizmente, também acho que vai prosperar. O ministro Celso de Mello que vai por causa disso? Definir. Não, né? por causa disso. Não, também por causa disso. Vai influenciar, né? Com certeza. Segundo, a gente está acompanhando. Aliás, já influenciou, porque ele pautou o negócio, né? Para o dia 25. Bom, o Aldo quer outro exemplo aí? Não, eu tenho já ultrapassamos. Eu só queria complementar o argumento. Você citou o Roberto Jefferson. Edgar, naquele momento ali, só tinha o testemunho do Roberto Jefferson. Contra ele mesmo. Não importa, contra ele mesmo. Ele pode estar bem assim, olha só. Eu estou roubando a nação. O cara está se autodenunciando. Ele é um animal político. Então, até para ele romper o esquema, atacar diretamente o Jair Dirceu, a cúpula do PT, até o presidente Lula, ele fez uma avaliação e falou assim, eu vou para o sacrifício. Eu entrego minha cabeça na bandeja, mas eu acabo com todos eles. Mas o que a reportagem foi corretíssima? Mas naquele momento não tinha nenhuma prova testemunhal. Mas como prova testemunhal? Prova ele. Prova material. Eu acho que por esse raciocínio, a Renata Lopretti teria que ter colhido o depoimento dele e ido atrás de outras provas para depois publicar a matéria. É um caminhão de gente que me pega e fala na rua que acontece isso na política, porque aquilo, porque não sei o que é de tal, porque o fulano não sei quem, porque o fulano é aquilo, eu sei disso. Fala, escuta, é o seguinte... Vamos marcar um programa? Você vai lá e fala. Diz tudo isso que você sabe. Mas, pô, peraí, aí tu tá brincando. Então fica quieto, cara. Pô, porque o cara sabe que tá no jogo. Não é? Sim. Entendeu? Foi o que o Jefferson fez. Porra, a reportagem foi absolutamente correta. O exemplo que eu estava dando aqui... O Jefferson cortou o pescoço e disse... É uma bandalheira, tem mensalão, os caras recebem. Eu recebo, o PTB recebe por isso, por aquilo, daquele jeito. Só que nós estamos ganhando menos do que devemos. Quem está ganhando mais são os outros. Foi isso que ele disse. Então, e aí ele provou tudo depois. Isso aplica esse caso também do Intercept? Ao contrário. Sim, porque o jornalista divulgou a informação que ele já tinha checado, que ele sabe que é verdadeira. Não, ele não checou. Mas então ele não pode dizer que tem outro material, essa coisa. Não, o resto do material ainda não. Então ele não... Checar é o seguinte, é ligar pro Moro e falar assim, Moro, eu tenho... que eu não vou usar aqui. Ele não checou. Tem um termo chulo que eu não vou usar aqui, não é? Que simboliza exatamente o que foi feito aí, tá certo? Eu não vou usar aqui, evidentemente, né? Então, censurável, mas não vou. Eu vou dar um exemplo de uma reportagem que eu fiz, para ser mais pontual aí para o Marco. Nepotismo na Câmara de Santos. Eu fiz um levantamento que levou 2 meses, lendo o DO, para pegar na Câmara de então, isso foi em 97, 98, e nas antigas, se isso já tinha, confirmei, vi tudo, nomeação de quem é filho, quem era o quê e de quem. Com isso na mão, eu fiquei uma semana na Câmara falando com um. Ô Edgar, por que tua filha é tua assessora? Vou dar exemplo de um... Ô Noé de Carvalho, por que tu tem 9 funcionários da Câmara, 6 de carreira para o concurso público? Perguntei. Cheguei até para um ex-vereador, ex-presidente da Câmara, que dizia assim, eu ia lá com a linha, esse aqui não é meu filho, esse é meu irmão. Essa não é minha filha, essa é minha amante. Essa não sei... Querendo, mas eu já tinha. Eu ouvi todos e dei o lado deles a matéria. A gente tem que ouvir os dois lados. Eu acho que o mínimo... E eles não apuraram para saber. Eu dei um exemplo aqui antes, Marco. Claro, ele não sabe que tem 50 telefones lá no grupo dos incendiários que não sabe de quem é. E se tem o telefone do segurança que anda com o Bolsonaro, que ele usa para não ser pego? Hipótese. Não estou dizendo que ele fez. Hipótese. Essa matéria seria outra.
É jornalismo, então ele é normal. é jornalismo ou denuncismo? Denuncismo, porque veja, o mínimo que ele podia fazer, é, Sérgio Moro, tem uma situação, assim, o que você tem a dizer? Eu nego, bom, Sérgio Moro negou. Eu assumo, mas não é isso. Não é tão simples. O que ele fez foi jogar no ventilador. Assim, então vamos supor que o jornalista pegasse o telefone e falasse: Sérgio Moro, eu tenho gravações, transcrições aqui de diálogos assim, assim, assado. O que o senhor tem a dizer? Não, é mentira. Tá bom, não vou publicar a matéria. Não, vai publicar e dizer, olha, em contato com o Sérgio Moro, ele negou. Agora vamos supor... Como faria o Estadão? O que vai acontecer? Dallagnol, isso o que vai acontecer? Isso é absurdo, que não sei o quê. O que vai acontecer? O que vai acontecer, que já aconteceu, entre o Sérgio Moro desligar o telefone e o jornalista publicar a matéria? O que vai acontecer como? O Sérgio Moro iria agir para evitar que a matéria fosse publicada. Aí a gente vai suprimir, então, a oitiva da outra parte? Não. Mas já está clara. O Intercept Brasil, Marco? Não está clara, porque assim, o exemplo que eu dei é o seguinte. O que ele ia falar ali? Eu dei um exemplo, eu mandei um print. O que ele ia explicar ali é batom na cueca, meus amigos. É batom na cueca. Não. O que ele ia explicar ali? Veja só, imagina que eu pegue. E o que eu estou te dizendo é que o batom na cueca pode até ter sido maior e por falta de apuração não está... Imagine que eu pegue uma transcrição de uma conversa de WhatsApp, mande para um jornalista e fale assim, olha, essa conversa eu tive com o Edgar Boturão e ele me assumiu, como você pode ver aí, que ele faz isso, comete um crime. Peraí, primeiro, uma transcrição, assim, meu amigo, no mínimo você pode ter criado isso aqui no Word, no mínimo, é a primeira coisa que eu ia pensar. Então, peraí, vamos ouvir o relacionado. Edgar Boturão, tenho aqui uma denúncia de uma fonte que eu vou preservar, uma transcrição de uma conversa que você teve com o Rafael Vitor no dia tal. Você confirma? Claro. Não, eu confirmo, mas não tem nada demais. Ok, olha, tenho aqui... Eu não me lembro. Ou não me lembro. Vou dar um exemplo recente. Você pode até publicar. A mulher do Pérez atacou o conselho do Santos Futebol Clube outro dia. E falou que foi hackeada. Foi feita a filha. Curiosamente, a filha também. A filha, né? Agora, ela é a filha. Dizem que tiveram os computadores atacados e que não foram ela. Não sei quem está com a verdade aí. Não, eu acho que eu concordo. Agora, voltando ao exemplo do Roberto Jefferson, vocês vão se lembrar. Saiu a matéria numa segunda-feira. A entrevista foi feita no domingo, na segunda-feira. Está lá a entrevista do Lula, Zé Dirceu? Ou não? Ou só está a entrevista do Roberto Jefferson? Mas ele não atacou o Lula, Zé Dirceu? Ele atacou o governo. Ele atacou o governo. Opa, como um todo. Mas veja só, uma coisa é a entrevista dele, outra coisa é alguém chamar o jornalista e falar assim, olha, eu escutei falar do Roberto Jefferson que é isso, isso, isso. Que é o que aconteceu. Olha, eu escutei falar. Se pegar o final da matéria da Renata, tá lá. E veja só, eu falei isso ainda também quando a gente estava no início antes de entrar no ar. Talvez, eu acho, a não ser que isso realmente desenrole por outros caminhos que são improváveis e não terão como segurar, eu acho que foi um erro crasso do Sérgio Moro e do Dallagnol de terem... Não, isso aí é outra discussão, de terem assumido isso. Porque veja só, se sou eu, desculpe, se sou eu ou se é um cliente meu, eu falo pro cara, olha, meu amigo, você lembra de ter trocado essa mensagem? Não, que é o que o Sérgio Moro diz. Então você vai negar, pô, você não tem um print, não tem uma comprovação, você só tem uma transcrição. Se ele tivesse... Então, aí é que eu tô te falando, é outra coisa. Eu acho que no mínimo ele foi... infantil, ele foi de ter... eu acho... Eles não negaram. Um exemplo importante. Ele vai ao Congresso semana que vem. No Congresso, pode ser que ele mude de estratégia e diga que não. Eu vou dar um exemplo importante aqui. Eu recebi uma mensagem do nosso amigo Murilo Barreto, que é diretor de trânsito da CT, ex-vereador, e vejo como as pessoas não entendem, confundem promotor e juiz. A melhor definição desse episódio que eu vi foi que, se tivesse acontecido em Gotham City, o Chará do Coringa e o Pinguim estariam reclamando que o comissário Gordon falou com o Batman. Um abraço a todos na mesa. Gente, comissário Abraço, Gordon, Murilo. polícia. Batman vigilante fazendo o trabalho da polícia. E legalmente também. Deve ter que ser preso. Miliciano. Ele pode reclamar que o comissário Gordon não prende o Batman. Agora, nenhum deles estava no grupo do WhatsApp falando com o juiz. O juiz que jogou o Charada, jogou o Pinguim, não falou com o Batman.
Nem com o comissário Gordon. Pode até ter ouvido na hora da prisão. Nos autos. Em relação ao mérito, Mas não estava lá. Porque eu quero saber o seguinte, eu odeio os super-heróis todos eles. Detesto todos, faço a mínima questão de filme nenhum. De filme deles nenhum. Agora, o Batman é um grande herói. Por que é que a polícia prendeu o Batman? Tinha que prender. Qual o crime que ele cometeu? É simples, eu vou te explicar. Eu posso sair na rua batendo em bandido, prendendo e chamando a polícia? Você está ajudando a polícia. Não posso. Eu estou fazendo uma violência. Então, cidadão, a gente tudo bem. vive em Não, sociedade. você não pode bater, mas você pode prender. Qualquer ou a um gente pode vive em prender sociedade, qualquer pessoa em flagrante eu não. delito. Até em Gotham City. Não tem nada disso. O Batman é um homem da lei. Né? Que homem da lei que se Defendia esconde a lei. atrás de uma máscara? Defendia a lei. Que se esconde atrás de uma máscara? Lógico, era um milionário, ia sair o Então Bruce você Wayne, o defende milionário que da o Moro cidade. o Moro se esconde O milionário atrás da do incendiário. cidade, o milionário da cidade ia sair de cara aberta para todo mundo identificar. Acabava logo Eu acho que as no possibilidades deles mérito serem da questão, Edgar, colaborador da lei. para não ficar em cima do muro, eu acho que assim, a gente tem que, eu volto a dizer, tomar muito cuidado, porque esse assunto é um assunto que Grave, tem várias muito grave. vertentes. A gente pode analisá-lo por várias vertentes. Eu tendo a ficar com a opinião, por exemplo, do Lewandowski, que disse o seguinte: olha, acho que fizeram um carnaval maior do que deveria, ok? Mas isso é da atual forma de comunicação, é assim que acontece mesmo. Hoje, os meios de comunicação rápidos que apitam no seu bolso fazem com que esse furor seja maior, talvez, do que o próprio conteúdo da informação. Acho o seguinte: eu sou a favor, como advogado, de que o juiz, o bom juiz é aquele que ninguém nem sabe o nome. Então, o Sérgio Moro, as atitudes do Sérgio Moro não vêm desagradando a esse meu pensamento, não é de agora, tá? Desde que ele se transformou nesse herói nacional, eu venho dizendo, como advogado, que esse tipo de juiz, esse tipo de atitude de juiz não é a que eu entendo mais correta. Isso não quer dizer que ele seja um juiz corrupto ou que ele tenha, de fato, agido na sentença do Lula ou de outros acusados da Lava Jato com intenção de prejudicá-los. Até porque hoje a sentença do Lula ela já passou pela segunda instância e pela terceira instância. Então, sim, mas o mérito em si, as provas carreadas não foram modificadas. E o intuito da segunda instância e da terceira instância é justamente esse. Olha, se houve falha ou exacerbação na primeira instância, a segunda e a terceira instância estão aí para corrigi-las, né? Então, eu acho o seguinte: o juiz bom, volto a repetir, juiz bom é o que você não sabe o nome, né? É o que fala somente nos autos. Não vejo problema no juiz falar com o advogado ou falar com o promotor, desde que sejam assuntos que não se exacerbem e que não deem conotação de aconselhamento, isso aí não pode. E claro. Se houve esse tipo de atitude, ela tem que ser apurada e julgada nessa seara. Daí é dizer, por exemplo, a Lava Jato, se eu não me engano, eu vou quase chutar os números, porque eles são parecidos. Foram abertos inquéritos policiais contra, parece que 600 e poucas pessoas, e somente 140 e poucas delas foram condenadas. Ou seja, o Ministério Público tomou pau na grande maioria das acusações que formulou. Então, assim, eu acho que do que aconteceu para a soltura do Lula ou para a inviabilização da sentença do Lula tem um abismo gigantesco, gigantesco. Só que o que acontece? Com essa informação do jeito que a gente está, virou torcida, virou fla-flu. Então, o que torce para os vermelhos querem que o circo pegue fogo para o Lula ser solto, os que torcem para o Bolsonaro vão defender o Moro como se ele fosse herói, e ele não é herói, ele só simplesmente cumpriu o papel dele e talvez se exacerbando de fato. Então, assim, eu acho que no mérito é isso. Eu continuo defendendo a mesma posição de sempre, né? Eu acho que é um delírio, né? Se for para falar de novo na questão do ex-presidente Lula, um delírio da cabeça de alguém dizer que o apartamento triplex em Guarujá não era destinado à família do Lula. Afinal, a OAS construiu lá o elevador que saía da garagem e ia direto, um elevador exclusivo para cobertura para aquele triplex. Para quem? Por quê?
óbvio. Até Era por porque causa deixou dele. o promotor excitado do apartamento. E é evidente, óbvio, que todas as obras e melhorias do sítio de Atibaia, embora no cartório esteja em nome de Jacob Bittar, ou do Fernando Bittar, que é o filho do Jacob Bittar, que agora pede à justiça, já teve um Até parecer porque se favorável tivesse no para nome vender. dele, não precisava de processo, né? Mas pede, o Fernando Bittar entrou com Pra vender, né? Para vender e teve um parecer favorável. Eu não sei se vai ser dada essa possibilidade de fazer. Se ele vender o sítio, aí, meu amigo, parem as máquinas. Né? Porque Edgar, mas a discussão não é de propriedade. Agora, a discussão não é de propriedade. A propriedade não se discute. O que é propriedade? As melhorias, Propriedade. Não, é a maculação dessa propriedade. O que é propriedade? Propriedade é o registro da pessoa que comprou um imóvel no cartório. Isso é a propriedade. Eu tenho a propriedade. Eu posso ter posse, por exemplo, e não ter propriedade. Mas aí é uma discussão complexa. Aí o que acontecia... Desculpa, mas Joaquim Fernandes e o Matheus Cury aqui sentados disseram o seguinte: se o Fernando Bittar receber da Justiça autorização para ele vender o sítio, receber o dinheiro depositado na conta dele, Fernando Bittar, o processo tem que ser anulado. Isto foi dito aqui por dois criminalistas. E veja só, eu não vou ousar discordar, muito menos... Não, pode ter outra visão. Eu não vou ousar discordar nem do Joaquim, muito menos do Dr. Cury, que são dois amigos meus e dois advogados que eu respeito muito. Como eu não milito na área do direito penal, pode ser que eu esteja cometendo aqui, falando uma grande besteira. O que eu quero dizer é o seguinte... o que estava se dizendo ali é que eu sei, porque assim, se eu quero te beneficiar, Edgar, você é o presidente da República, eu quero te beneficiar. É óbvio que eu não posso pegar simplesmente e doar o sítio, passar o sítio para o seu nome. Eu ponho o sítio no meu nome e falo para você, olha, o sítio é seu, tá? Ele está no meu nome, mas ele vai ser seu. E aí é que está a formalização do crime de corrupção. É a partir do momento que o corrompido se utiliza desse benefício, né, em troca de alguma coisa. Então, é só isso que eu quis dizer. Agora, talvez... Só para completar o que a gente costuma dizer sempre aqui. Então, é um delírio, né? Ou é má intenção, ou é debilidade mental, alguém achar que o apartamento triplex de Guarujá não era do Lula, não era para a família do Lula. Como, da mesma forma, achar que as benfeitorias que foram feitas no sítio de Atibaia, mesmo com a venda, né, em nome do Bittar, também não foram feitas por conta das benesses em relação ao OAS, Odebrecht e as outras empreiteiras. Né? Na minha opinião, as provas todas que foram demonstradas deixam claro que o ex-presidente Lula tinha culpa no cartório, tinha que pagar, por isso tinha que ser condenado. Agora, amigo, a dosimetria que foi dada ao Lula, na minha modesta opinião, tinha um objetivo de tirá-lo da disputa eleitoral. Né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Muito bem, tem gente reclamando aí pelas redes sociais, aí pela internet, né, Santana? Isso. Você pode falar um em cima do outro, que dá confusão. Aliás, eu reclamo muito isso de um programa matinal na Rádio Bandeirantes, né, que modificou lá a sua estrutura e fica confuso de entender. Mandei até e-mail lá para o pessoal da Rádio Bandeirantes, porque exatamente acontece isso, então a gente vai tomar cuidado para não repetir aqui, né? Exatamente. Acostumado com a Mano Gomes, desculpa. É a reclamação aqui da Maria Helena Teixeira Belmudes, com razão, né? Que quando todo mundo fala ao mesmo tempo, quem está em casa não consegue saber quem está falando o quê, né? Então, prometemos nos policiar em relação a isso aqui. Ô, Edgar, se me permite, eu só queria fazer uma analogia para tentar explicar o que aconteceu nesse caso aí, essa tabelinha entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Delton Dallagnol. Vamos imaginar que no Rio de Janeiro, o juiz Marcelo Bretas fizesse um grupo de WhatsApp e colocasse lá o advogado do Sérgio Cabral. E aí colocasse assim, olha, faz esse recurso assim, faz assado, que eu vou liberar a barra do Sérgio Cabral. Não seria completamente reprovável também? Então é a mesma coisa, é o juiz que tomou partido de uma das situações ali, né? Mas o Aurélio Mello falou algo parecido. Então, ontem, porque né? na verdade o juiz é aquele que vai decidir conforme as provas forem apresentadas nos autos ali, ele que vai decidir, ele não pode tomar partido, né? Tem até um vídeo engraçado na internet aí, de que um time de branco vai atacar contra o time de azul, e aí o jogador do time de branco dá de calcanhar e o juiz vai lá e faz um golaço no ângulo, né? É a mesma coisa, é o juiz que tomou partido ali de um dos lados da questão, que é completamente reprovável. Como é que podemos,
Aldo e Rafael Vita, evitar essas coisas, esses hackeamentos aí que talvez não tenha acontecido, como vocês colocaram aqui, no caso que envolve o Moro e o Dallagnol, né? Mas existem muitas denúncias, muitas reclamações, por aí como é que as pessoas podem se proteger, se é que podem. Eu acho que assim, a primeira coisa a se dizer é não se discutir ou não se positivar, ou seja, não escrever na internet, seja em grupos de mensagem, em aplicativos de mensagem, ou em redes sociais, ou até mesmo deixar num computador que esteja ligado de alguma forma à rede, nada que seja agudo ao ponto de que não se possa ter outros olhos sobre aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: não escrevam aquilo que vocês não pretendam que outras pessoas saibam em nenhum lugar que tenha uma conexão com a internet. Começa daí. Agora, tomar alguns cuidados, isso como por significa exemplo... que então é impossível você se proteger totalmente. Eu não conheço, Edgar, nenhum advogado ou técnico em segurança da internet que ateste nenhum programa ou plataforma que seja 100% seguro. Não existe, simplesmente porque isso é impossível, né? É diferente de você construir um muro de concreto e falar assim, olha, esse muro aqui é intransponível. E mesmo que a gente estivesse transportando isso para o ponto de vista físico, também seria impossível, porque de alguma forma sempre tem como transpassar esse muro. Então, a gente tem que ter essa noção. Veja, a gente está num mundo em que a tecnologia é uma ferramenta que a gente utiliza diariamente, ela nos ajuda. Hoje é impossível você trabalhar sem a utilização de algumas ferramentas. O que a gente tem que ter uma noção é o seguinte: algumas coisas... Eu, por exemplo, não converso com um cliente nenhum assunto relacionado a nenhum processo pelo WhatsApp. Eu peço desculpas ao cliente, falo, olha, desculpa, eu acho que esse assunto a gente não deve tratar pelo WhatsApp, gostaria que você venha aqui no escritório, a gente conversa. Vamos marcar na piscina do clube, qualquer coisa assim. Aí já é quando é muito... Aí é o que deveria, se tivesse conluio de fato, é o que eles deveriam fazer. Eu não estou nem falando de conluio, de cometimento de crime, né? Garantir o sigilo. Exatamente. Eu estou falando por proteção, né? Porque, veja, muitos dos processos que a gente tem envolvem sigilos de parte a parte, que não interessa para ninguém, para o mundo, mas para outra parte interessa. Então, para evitar esse tipo de situação, não faço isso através de aplicativo de mensagem. Porque realmente 100% seguro não é. O Uriel Vilas Boas pergunta justamente isso. Como controlar os mecanismos eletrônicos para evitar esses vazamentos? Complicado, né? Evitar, o negócio é evitar, né? Uriel, meu amigo. Um abraço, Uriel. Você não controla nem a sua vida. Você quer controlar os meios eletrônicos? Vou repetir. Você não controla nem a sua vida. Como é que você quer controlar o seu meio eletrônico? O Oriana falou aqui uma outra mensagem, viu? Que hoje é dia dos namorados, ele lembra aqui, nós já lembramos no início, cumprimentamos as nossas sempre namoradas, não é? Se tem dia das mães, dos pais, das crianças, por que não o dia do namorado, depois do dia da namorada, ou ao inverso? Oriel, tem que perguntar para o pai do governador. Os fatos recentes afetam o judiciário, ele completa, a OAB, o Sindicato de Jornalistas, enfim, outras entidades sociais deveriam se manifestar. Eu acho realmente, né? O Sindicato de Jornalistas, ou a ABI... Né? A OAB se manifestou, né? A OAB se manifestou. A OAB acha que os dois têm que se afastar. Acho que se exacerbaram também na nota. Respeito ao presidente da OAB também, Rafael. Mas a gente sabe que a OAB hoje lá tem tendência política lá, tem trabalho político lá. Sim. E não dá para levar... Eu, por exemplo, não concordo. Tem que ter eleição direta para presidente da OAB. É verdade, isso aí é verdade mesmo. Eu sou advogado e sou favorável a isso mesmo. Agora, bom... A gente só vai saber o que aconteceu mais à frente, né? Posso mudar de assunto um minuto? Para encerrar? Pode. Para encerrar? Em cima da hora, né? 2 minutinhos. Hoje na internet, entrei numa discussão lá na página do... Imagina, Aldo Neto, você não faz isso. Na página da nossa deputada Rosana Vale, que ela conseguiu, ela estava comemorando, e acho que ela faz bem de comemorar, ela conseguiu mais uma promessa de um ministro, recursos para a entrada da cidade. E o que eu falei? Só comemoro quando cair na conta.
e recebi algumas críticas e algumas outras coisas. Eu acho que você está desmerecendo o trabalho do deputado. Não estou desmerecendo o trabalho do deputado, mas o deputado é lá pedir. E o que eu estou dizendo é, deputada, peça, cobre e vá até o final. Porque, como bem lembrava sempre aqui nessa bancada e outros, o saudoso deputado Gastone Henrique, se a gente somar, só dos últimos 10 anos, hein, tudo que presidente da República, ministro, senador, deputado, governador, prometeu de recurso para a Baixada Santista, a gente teria orçamento e venceria a guerra com os Estados Unidos da América. E não é brincadeira. Ainda vai fazer esse levantamento. O pessoal tem dificuldade de compreensão, não é? Porque no momento que o Aldo diz isso, coloca isso, ele está se reportando ao histórico, claro, que nós temos, especialmente em relação às verbas da União, já teve o governador inaugurando maquete de ponte, já teve ministro aqui andando eu estava junto, eu, deputado Beto Mansur, prefeito Papa, com 3 ministros do turismo, andando pelo Valongo, que a gente ia transformar o Valongo, e está aí o Valongo. Isso já fazem 10 anos. E o Valongo está aí. E outra coisa, não é a tentativa de desmerecer o trabalho da deputada. Nada. Até porque esse tipo de coisa já aconteceu. Aconteceu com o Papa, deputado, com o Beto, deputado, com o Gastone, deputado, com o Cassione, deputado, com o Thelma, deputado. Todos tiveram lá promessas disso, daquilo, de outro. Alguns conseguiram trazer alguma coisa, outros não conseguiram trazer nada, a coisa não se concretizou, enfim. Eu agradeço o Aldo mais uma vez pela participação, Rafael Vita. Obrigado Edgar. Mais uma vez pelo esclarecimento. Santana diariamente aqui com a gente no programa, e nós juntos de segunda a sexta, 1h30 da tarde, é ao vivo, ponto de vista, e a reprise você acompanha às 8 da noite. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.